Deus cumpre as suas promessas. Iremos fazer um comparativo entre a promessa de Deus e as promessas dos homens em relação a Deus. Mas para entender esse mecanismo, essa teologia, nós temos que fazer uma interpretação à luz da Bíblia, não na homilia humana, em filosofias, em antropologia, e sim na palavra de Deus. Isso porque na Bíblia Sagrada nós temos cerca de 8.000 promessas de Deus para com o homem. Embora alguns teólogos apresentem 32.000 promessas e outras questões de interpretações de texto que eles dissertam como promessa, ou 8.000 ou 32.000, eu não quero saber a quantidade, mas nós queremos compreender que Deus tem promessas, que Ele está de braços abertos para nos receber, para mudar a nossa história, mudar a nossa vida. Porque de religião, de lideranças, de orientações espirituais, o mundo não está cheio, mas está saturado, está transbordando de pessoas prometendo mudanças, pessoas prometendo fazer a diferença. Mas o que nós vimos no nosso contexto social, a nível de mundo, é que a humanidade está de mal a pior. A humanidade está cada dia afundando no pecado, em guerras, em perseguições, em outros males consequentes do pecado. Porém, os que buscam a Deus andam diferentemente, sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele é abençoador. Então é isso que nos chama a atenção, porque se foi Deus ou quando Deus promete, se cumpre. Morre gente, se muda gente, mas a bênção chega à nossa vida, especialmente ou particularmente a maior de todas as bênçãos, que é o quê? A salvação. De que adianta, a Bíblia diz, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou perder a sua salvação? Não fez nada. Então, iremos nos concentrar na salvação, a melhor, a mais abençoada de todas as promessas de Deus. Mas vamos ver porque Deus cumpre a promessa dele, independente da gente ser bom, ruim, querer ou não querer. Ele cumpre as suas promessas. No livro de Números, capítulo 23, e o versículo de número 19, traz a seguinte citação: Deus não é o homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então é assim que a palavra de Deus funciona. Deus jamais mentiu, Deus jamais vai se arrepender de ter prometido ou de ter outorgado, ter abençoado alguém com qualquer das benesses que Ele tem preparado. Muitas vezes, vou dar um exemplo bem simples, bem do nosso dia a dia. Muitas vezes as pessoas andam em bondade, são pessoas ordeiras, aí vem as bênçãos, vem um carro, uma propriedade, alguma coisa, e de repente as pessoas esquecem o primeiro amor. E a gente, o primeiro amor que é Deus, é Jesus Cristo. E a gente, na nossa mente humana, na mediocridade humana, diz, ele agora saiu do evangelho, vai perder o carro, vai perder a casa, vai perder tudo. Nós queremos penalizar, nós queremos punir, porque nós não temos amor, nós não temos misericórdia, nós não temos graça, porque somos humanos. Quando alguém funciona diferente, a gente quer sentenciar, isso faz parte da nossa natureza. Com Deus é diferente, Ele não está interessado, não está preocupado com as coisas terrenas, e sim com a nossa alma. Se Deus deu, independente de você obedecer ou não obedecer ao Evangelho, você vai continuar. Agora, lógico que a bebida, que a idolatria,
que a droga, a prostituição, vai trazer consequências à saúde, à vida espiritual, à salvação. Então devemos entender que Deus cumpre as suas promessas. Porém, o problema é que as pessoas têm saído dessas benesses, têm saído dessas promessas de Deus para seguir as mentiras de Satanás. Observe, hoje, ou nesse momento, eu estou usando uma palavra simples, uma exegese simples, contando do amor de Deus. E muitos talvez estejam escutando indiferente, entra de um lado do ouvido, sai do outro. Mas se eu estivesse aqui mentindo em nome de uma religião, se eu estivesse aqui diante das pessoas que estão fora do evangelho, que estão nas orgias da vida. Orgia vai da bebedeira, a questão da sexualidade, a questão da idolatria, abrange todas as esferas de perversões humanas. E se eu dissesse aqui nesse momento, perdoados estão os teus pecados, muitos iriam bradar em alta voz, esse é um pregador de verdade. Esse é um anunciador do evangelho. Por quê? As pessoas querem a bênção de Deus, mas também querem permanecer nas mentiras do diabo, servindo a carne, servindo as inclinações das tendências humanas. Evangelho é bênção, evangelho é salvação, mas evangelho também é renúncia. Ser abençoado por Deus, receber promessa de Deus, tem que ter uma diferença. Eu falo agora como o pastor Josinaldo, há um diferencial. E vem em minha mente agora, eu vou até procurar aqui nos nossos arquivos uma música que chama-se Jardim da Inocência, de Paulo César Baruch. E naquela música, aquela adoração a Deus é interessante. Ele diz: troquei a minha comunhão pela escuridão da noite, em trevas tornei os meus dias. Ele faz uma alusão de Adão e Eva, da nossa situação atual. A comunhão que Adão e Eva tinham, trocou pelas mentiras, pela lavagem, pelas bolotas de Satanás. No Éden ia tudo bem, até o dia do pecado original de Adão e Eva. Porém, muitas vezes na nossa vida, nós desfrutamos do Éden e não compreendemos. Nós temos um emprego, nós temos uma família sem tantos problemas, apenas com a questão da sobrevivência do dia a dia, de lutar, de trabalhar. Temos aquela comunhão com Deus na oração. Chega a doença, mas sai. Chega a perseguição, mas bate em retirada. Nós vivemos no Éden e não compreendemos. E muitas vezes as pessoas começam a se cansar de Deus, começam a se cansar do Evangelho, abandonam as suas igrejas, abandonam a sua fé, entra na bebedeira, entra na fanfarrice do mundo. Aí vem as consequências. Essa é a realidade que a humanidade enfrenta. É que desde a queda do pecado de Adão e Eva, nós temos sido contaminados. Desfrutamos também do nosso Éden, da nossa zona de conforto, e abandonamos. E persistimos em pecar, em buscar coisas que não têm relevância diante de Deus, nem tampouco da nossa vida social. Não serve de referência, não agrega valor, mas nós queremos a notoriedade, queremos ser visto, queremos ser assim marcado, destacado das pessoas, e fazemos coisas que muitas vezes nós não queremos fazer. Compramos coisas que não precisamos para mostrar pessoas que nem conhecemos. Pecamos para mostrar que somos como as outras pessoas.
também sou humano. Não é assim que funciona. Nós devemos evitar mostrar a Deus, provar a Deus que é uma notoriedade, se é uma relevância, que seja diante de Deus. E não do pecado. E não da separação de Deus. É certo que nós nascemos, que nós somos gerados, que nós estamos no pecado. Mas nós não somos obrigados a ser escravos de Satanás. Pessoas que o diabo pega, fura o nariz, feito aqueles boi. Lá na Espanha, bota um ferro no nariz, amarra uma corda e sai puxando. Nós não temos que seguir a Lucifer. Quer que eu prove? Alguém está dizendo, me prova. Vou provar agora para você, internauta. João 8,34. Disse Jesus: digo a vocês a verdade, que todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. É a palavra de Deus que diz. É o Evangelho do Senhor que diz. Eu até agradeço as pessoas que durante a semana, essas palavras, entram no Instagram, entram no Facebook, interagem conosco e fazem essas perguntas. E dentro das possibilidades nós vamos respondendo. Então observe, estou provando. Disse Jesus, João 8,34, vocês, na verdade, todo aquele que vive no pecado é escravo do pecado. Persiste em viver procurando algo ou alguém para acreditar. Dioturnamente, nós que fazemos parte do campo pastoral, do campo missionário, nós temos que viver pesquisando, nós temos que comer teologia, nós temos que dormir teologia, nós temos que se acordar na teologia, lendo, pesquisando, comparando. Para ter, para aprender e para ensinar. E o que nós vemos, nós entramos nas grandes universidades, nos grandes compêndios, até mesmo na biblioteca do Vaticano. Pastores e pastores, nunca se iluda. Nunca seja arrogante, um recado aqui para meus companheiros. Achando que a biblioteca do Vaticano, por ser uma biblioteca católica, um cristianismo diferente do nosso, ela é fraca ou não ensina. Pelo contrário, lá estão os maiores livros, as maiores edições da humanidade, a maior enciclopédia de pregação do mundo. Está toda a história lá. Mas o que nós vimos nessas grandes unidades de pesquisa acadêmicas é que as pessoas vivem procurando alguém para imitar, alguém para acreditar. Muitas vezes são elevados, são envolvidos, se comportam como Freud, Sócrates, Aristóteles, Platão, como Foucault. Estou colocando a psicologia e a teologia, que é a nossa área. Mas vive no engano. E os que não gostam de estudar, os que não gostam de aprender, muitas vezes é enganado pelos políticos, que monta no lombo dos tolos e tira proveito. Só eles e família até que tiram proveito. E os tolos ficam aí, feito do máximo salário mínimo, para passar necessidade. No máximo, posso falar, dependo desse povo não. Outros vivem envolvidos, integrados nas falsas religiões. Outros, muitas vezes, não são não religiosos. Seguem o cristianismo e também acreditam e se curvam à imagem de escultura. Aí começa a perder as promessas de Deus. E quando nós saímos das promessas, da plenitude de Deus, do cumprimento da vontade de Deus, passamos a receber o sofrimento do diabo. Aí talvez você me diga, eu sou uma pessoa muito abençoada, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho propriedade, eu tenho um curso superior, eu tenho uma profissão de destaque, eu bato palma, parabéns, bonito, bonito. Aí com palavras simples, com palavras de humildade, eu digo,
e aquela depressão, e aquela insatisfação que vive sempre comprando, mudando, reformando, pintando, derrubando parede, levantando parede, comprando carro, vendendo carro. E aquele pavor noturno, e aquela vontade que você tem de morrer, e aquele desejo que você tem de sumir no mundo. Isso é bênção. Porque os que esperam no Senhor, diz o profeta Isaías, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, voarão como asas de águia. Os que esperam em Deus são sempre dispostos. E eu dizia até a minha esposa hoje, hoje eu estou indisposto, hoje eu não estou com vontade de pregar. Hoje eu não estou com inspiração, hoje eu estou muito cansado. E quando cheguei aqui, fiquei surpreendido, porque os que esperam no Senhor, Ele faz, Ele não depende de nós, Ele nos integra, Ele nos dá força, nos dá vida. E a palavra de Deus diz que na presença do Senhor, isso é um adágio, isso é citação, isso é Bíblia. Até a tristeza salta de alegria. Olha que contraditório, na presença de Deus a tristeza pula de alegria. Então a promessa de Deus são para os que creem, os que agregam-se diante do Senhor. Hebreus 9:23, para não ficar só nas nossas palavras. Alegremos firmemente, sem vacilar, a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Mas tem uma particularidade. Nós somos imediatalistas, nós somos momentâneos. Nós queremos receber de Deus como aquele artigo que sai, líder de venda, sei o que lá, em alta, está na crista da onda, tal produto, a gente vai lá e compra. Está aí na promoção, na Black Friday, né? Não sei falar inglês, mas dá para entender o que eu quero falar. O Black Friday. Depois eu pergunto a Brenda esse nome, a minha instrutora de inglês. Vai lá e compra, mas com a promessa de Deus é como a nossa vida. Ninguém recebe um anel, ninguém recebe um título, diploma de médico sem ter passado por um crivo acadêmico universitário. Ninguém é advogado sem passar por uma universidade, tem que estudar. Então com Deus também é assim. Nós temos que ter maturidade, porque se chegar antes do tempo, a gente desperdiça. Mas lamentavelmente nós temos visto, a humanidade é uma inversão de valor. Ao invés das pessoas crerem nas promessas de Deus, de seguir a Deus, passam a prometer. Deus nunca mandou ninguém prometer nada. Nós não vemos nenhuma promessa humana para com Deus. Pelo contrário, tem a questão do voto. Pagarei meus votos diante de Deus. Mas eu desafio qualquer leitor, desafio todos os cristãos. Já que eu estou em rede mundial de computadores do mundo, você manda aí para o meu e-mail, missãoamerica@gmail.com. Se você encontra uma só expressão, um só versículo do homem pagando promessa a Deus, isso é coisa humana. Homem leva madeira nas costas, homem leva pedra de um lado para o outro, homem caminha descalço. Eu digo, porque eu já fiz isso. Eu já vivi uma hipocrisia espiritual que me levou a uma autodestruição, que me levou por caminhos tortuosos. Andar a pé, quilômetros, descalço, pagar uma promessa, e não era nem a Deus. Se fosse a Deus ainda estava bom. Há um santo. Há outro ser humano que passou por aqui. Não existe promessa do homem para com Deus. O homem não tem condição. O homem não tem capacidade de prometer nada para cumprir. Ele pode até dar um voto. Toda
toda essa grande idolatria, essa hipocrisia, essa loucura humana, só serve para destruir a alma humana. Eu vou traduzir. Todo grande idólatra é um grande pagador de promessa. Todo idólatra gosta de pagar promessa. Dói dizer essas palavras, mas eu não posso levar esse termo, eu não posso levar essa exegese, essa homilia para o túmulo, porque os pecados que eu tenho já são suficientes para me levar ao caos. Eu não quero levar mais nada do que isso, não. Eu quero tão somente cumprir o que a palavra de Deus, o que Deus propôs na minha vida, então já basta. Não quero um pecado a mais, não, porque esse vai ser pior do que todas as minhas inclinações. Vamos ver se tem amparo bíblico que todo grande idólatra é um bom pregador de promessas. 1 Samuel 15, 22. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor prazer em holocausto, em sacrifício, como aos que obedeçam a sua palavra? Obediência é melhor do que sacrifício. Obedecer. Obedecer, né? O alfabeto da salvação. Obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar, meu amado. Porque, vou ler o último versículo. Melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura do carneiro. Submisso a Deus. Pessoas submissas ao Evangelho, que amem, que tenham compromisso, que não se incline a outro homem. As pessoas são submissas a outros homens, a outros seres mortais, que passaram por aqui e deixaram uma história legal. Mas é legal para ele, não é para você, não. Então, meus amados, a hora está chegando, mas quero lhe dizer a vocês uma coisa simples. Não existe promessa do homem para com Deus, não existe amparo bíblico, não existe amparo teológico. Quem lhe ensinou, quem manda você fazer, está lhe enganando, está rindo da sua cara, está lhe levando ao caos da destruição. Porque existe duas promessas de Deus para com o homem: a promessa incondicional e a promessa condicional. O que são essas promessas, Robson? A promessa incondicional: Deus cumpre independente de qualquer ação ou condição humana, baseado na fidelidade. Diz: e derramarei água sobre a terra. Deus, quando derrama água, Deus, quando manda o fruto, não manda só para a casa do crente, não. Manda para o incrédulo, manda para o ateu, manda para o idólatra, porque ele não faz acepção de pessoas. Deus, quando manda a fartura, manda para todo mundo. Deus, quando manda a Covid, manda para todo mundo. Morre idólatra, morre pastor, morre adorador. Então, chama-se a promessa incondicional. Mas também tem a promessa condicional. O que é uma promessa condicional? Aquele que tem que ter uma condição. E é dessa promessa que eu quero chamar a sua atenção. Só vai para o céu quem aceitar Jesus. É uma condição. Só vai para o céu quem obedecer à Bíblia Sagrada. É uma condição. Então, incondicionalmente, olha, incondicionalmente, ninguém vai para o céu, não. É promessa de bênçãos materiais. Mas condicionalmente, aquela condição de obedecer, de viver, de adorar, de glorificar, aí sim vai para o céu. Por isso é que a promessa e o cumprimento está firmado na obediência a Jesus Cristo, a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte, terminando, Mateus 24, 13. Disse Jesus: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
Se eu fosse traduzir, aquele que obedecer até o fim vai ser salvo. Está traduzido. Porém, o maior problema, o maior agravante que cerca a humanidade é que a crença limitadora faz o corpo trabalhar contra a alma. Se entrega às dissoluções de Satanás e não cede a Jesus Cristo. Entendeu? A crença limitadora da mente humana, aquela tradição, aquela mentira, aquilo que você acha bom, aquela safadezazinha que você gosta, ela limita o corpo trabalhar contra a alma. O corpo quer trabalhar para o corpo. E o espírito, a alma, estou deixando uma só entidade, quer trabalhar para o espírito, para a alma. Então, vamos ter cuidado, vamos abraçar um evangelho diferente, vamos seguir a Jesus em espírito e verdade. E por fim, meus amados, desejo muito que você escute esse louvor, essa adoração que eu falei. Troquei a minha comunhão, a minha intimidade com Cristo, com Deus, pela escuridão da noite. Que o Senhor vos abençoe.